Sejam bem-vindos ao podcast Tributação Sem Complicação, um podcast da Federação do Comércio do Estado da Bahia, realizado através da Câmara de Assuntos Tributários. Hoje nós temos uma edição especial aqui de fechamento do ano com a secretária Giovana Victor. Muito obrigado, secretária. E vamos aproveitar para tratar da lei que foi recentemente aprovada sobre PPI, sobre os planos de incentivos do polo logístico, do plano de incentivo da atividade imobiliária, secretária. Então temos muitas coisas a conversar aqui. Eu acho que boas notícias para 2024, né? Então eu fico, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença, por prestigiar a Federação do Comércio, a Câmara de Assuntos Tributários, e seja muito bem-vinda. Obrigada, Sérgio. Obrigada a todas as pessoas que nos ouvem. Estamos à disposição. Hoje foi sancionada a lei que realmente institui todos esses programas de incentivo à atividade econômica, a recuperação também das condições das famílias a acertarem suas dívidas junto à cidade. Então, nós teremos muito prazer em esclarecer todas as dúvidas. Maravilha, maravilha. Nós temos, eu acho que, boas notícias de uma forma geral, né, secretária? Vamos seguindo aqui. Eu acho que o primeiro é a gente falar logo do PPI, que é o mais urgente e que eu acho que é o que interessa a boa parte aqui da nossa sociedade. Então, dá uma passada, secretária, de como é que vai ser esse PPI, o que é que nós temos de novidade do ponto de vista de regularização tributária. Certo. Todas as dívidas relacionadas ao IPTU, TRSD, TFF ou todas aquelas inscritas em dívida ativa com fato gerador até 30 de outubro de 2023 podem ser negociadas, podem ser objeto desse pagamento incentivado. E qual que é o pagamento incentivado? Quais são os benefícios? Você procurando a Secretaria Municipal de Fazenda no período entre 1º de dezembro e 31 de dezembro, pode ser via internet, no site da Cefaz, pode ser presencialmente aqui na Rua das Vassouras. Você vai poder pagar somente o principal. Se livrar de toda a multa, todos os juros da sua dívida e pagar o principal, se a sua opção for pagar à vista. Se você for parcelar em 12 vezes, você vai ter um desconto de 80% nos juros e na multa. Se você for pagar em 24 vezes, é o desconto de 60% nos juros e na multa do seu débito junto à prefeitura. Maravilha. E entra tudo, ISS, IPTU? Tudo que tiver na dívida ativa. Sim. E IPTU, TRSD, que ainda não estejam na dívida ativa, e TFF. Agora, nós temos uma inovação neste ano, que é a possibilidade da negociação do ISS retido. Maravilha. Isso é uma coisa inovadora. Isso. A gente sabe que as empresas, durante o período da pandemia, tiveram ainda um problema grave de fluxo de caixa e na retomada, porque tinham que arcar com as despesas fixas como aluguel, como salários. Então, tiveram alguma dificuldade de repassar o ISS retido. Então, agora você pode também obter até 80% de desconto de juros e multa do ISS retido, o que é uma inovação no âmbito do Refis aqui de Salvador. Maravilha. E a transação ainda continua, que foi outro programa que nós debatemos até aqui também, secretário. Eu trouxe Marcelo Nogueira Reis, a senhora conhece, e a gente discutiu muito sobre a transação, que foi um produto interessante. Mas, além disso, o contribuinte tem, então, a transação e tem o PPI. Então, a transação, ela foi, esse programa, objetivamente, ele também teve um início e um fim, um período de 3 meses que já se encerrou. Só que a possibilidade de transação, ela está no nosso Código Tributário e, inclusive, nesta lei sancionada agora, ela traz uma ampliação das possibilidades de transação, incluindo a forma da gente publicar editais para que os contribuintes façam adesão a esse edital. Maravilha. E aí possam fazer transação. Então, no momento, a transação não está aberta, nós estamos abertos só com o PPI, mas assim que nós regulamentarmos novamente esse processo de transação, ele vai ser retomado. Nós entendemos como muito salutar. Nós temos a intenção realmente de tornar cada vez menos judicializada a questão tributária e fiscal na nossa cidade, para que haja uma facilidade na operação das empresas, sem problema com certidões, sim, sem problemas para outras contratações com o setor público ou privado. E o prazo, então, do PPI vai ser só 30 dias, extremamente apertado. Muito apertado. Por isso que você não deve perder tempo. Entra logo no site da Cefaz, faz sua simulação, vê se a sua inscrição de imóvel tem alguma dívida, se o CNPJ da sua empresa tem algum débito a ele associado, porque aí você já pode fazer as simulações e pela internet mesmo já fazer a adesão e eventualmente seus pagamentos, inclusive com o débito em conta. Maravilha, maravilha. Então, essa é a primeira notícia boa.
Agora vamos falar, secretária, que eu achei que foi o grande barato desse projeto de lei, que são os polos de incentivo, né? Nós temos aí várias leis de incentivo. Eu queria que a senhora falasse qual o objetivo inicial, qual foi o interesse da prefeitura, qual foi o vislumbrar da prefeitura com essas leis de incentivo, esses novos polos que estão sendo desenvolvidos. Sim, nós temos no nosso planejamento vetores de desenvolvimento, que são áreas indutoras de crescimento econômico que nós, por meio de dados, estudos, prognósticos, conseguimos identificar como potenciais atividades que poderiam agregar ao PIB da nossa cidade. Perfeito. Então, fizemos assim cortes e diferentes incentivos a depender da situação. Então, o que nós fizemos, por exemplo, para a área de logística? O prefeito havia se comprometido no seu plano de governo com a implantação de um polo logístico em Valéria. E o setor de logística tem se mostrado muito positivo do ponto de vista de geração, tanto de tributos quanto de renda, de empregos. É uma atividade que vem crescendo, ainda mais para centros que são tão irradiadores como Salvador. Então, nós fizemos foi aprovado um perímetro em Valéria e Santo Tomé de Paripe, aonde vários descontos serão implementados para novas atividades de logística. Então, será 50% de desconto no IPTU, a redução para 2% do ISS dos serviços associados à logística, naqueles quinais que estão na lei. Temos isenção de ITIV e de ISS na obra para ampliação ou implantação de projetos de logística dentro desses perímetros. Nós temos também outras possibilidades, como, por exemplo, a construção civil na área do centro histórico. Sim. Então, para isso, nós implantamos o projeto chamado Renova Centro. É uma política muito agressiva para a construção de moradias e revitalização de edificações na área do comércio do Centro Histórico de Salvador. Mas isso pega o comércio, vai de onde até onde, mais ou menos? O comércio até bem pertinho do elevador Lacerda em cima, Rua Chile, etc. Tá, aquela região do miolo ali central. Miolo, exato. Perfeito. Ali, no caso de moradia, o incorporador conta com a geração de até 50% do valor da compra da edificação por meio de crédito tributário. Sim. E quando da entrega das moradias, esse crédito é liberado. Então, nós temos tanto para o incorporador de unidades habitacionais, quanto para você que tem interesse em comprar imóvel da região, grandes benefícios. Nós damos a isenção de 10 anos de IPTU para imóveis residenciais nessa região. Além de, caso seja uma reforma que não necessariamente seja voltada para moradia, mas seja para a construção de um hotel, de um restaurante, de um centro comercial, uma revitalização de um edifício garagem, de um museu, nós também retornamos, por meio de crédito tributário, retornaremos até 50% do valor de investimento para aquela revitalização. Então, nesse caso, nós não entramos com a compra a gente só entra com crédito tributário para o caso de moradia, que é onde a gente realmente pretende revitalizar o centro por meio da atração de pessoas. A gente acredita que houve já muito investimento público na área da cultura, na Casa da Música, na revitalização do mercado modelo, no Hub de Salvador. Então, nós temos ali uma série de investimentos na área cultural, na área de transportes, revitalização urbana, na Praça da Mãozinha. Então, nós temos muito investimento público. Agora, a gente precisa levar gente para morar numa área que é central da cidade, que já tem os serviços de transporte, tem serviços de saúde lá perto, educação. Então, e é uma área linda, né, além de tudo. E a prefeitura está ali também, né? Tem todo o serviço, todo mundo ali embaixo. Né? Prefeitura, Câmara de Vereadores, aquela coisa toda, né? Então, o nosso objetivo realmente é fortalecer o centro com as pessoas. Entendido, maravilha. Secretária, voltando à questão do polo logístico, eu vi também que tem algumas coisas que são interessadas, por exemplo, Porto Seco, Pirajá, ao entorno ali da BR-324. Então é pegar aquele fluxo daquelas empresas de logística que estão se estabelecendo ali e ampliar aquilo para Valéria e São Tomé. Exatamente. É esse o objetivo. O objetivo, exatamente. Perfeito. Vi também, secretário, eu acho que aí que é o grande, além desses 3 pilares que a senhora acabou de falar, temos o da atividade imobiliária, né? Então, há um incentivo para a atividade imobiliária não só em determinado local, seria para o município todo de Salvador. Então, seria uma forma da gente reaquecer o comércio imobiliário aqui na nossa cidade, é isso?
Olha, nós temos em algumas regiões muito valorizadas da nossa cidade terrenos ou imóveis que estão muito subutilizados. Seja porque fazem parte de inventários ou porque acumularam muitas dívidas no decorrer do ano, dos anos todos. Então, são áreas muito valorizadas, com terrenos ou mesmo edificações muito degradadas, que trazem uma história de tributos muito forte, que nada compensa você investir ali, porque nada vai pagar o tamanho da dívida que aqueles imóveis têm. Então, o que nós estamos fazendo? Mudando de dono, ou seja, alguém disposto a investir naquele imóvel, seja para construir alguma atividade ou comercial ou residencial, nós suspendemos a dívida daquele imóvel para que se modele economicamente o retorno daquele investimento. E aí, sendo viável, o empreendedor realmente comprovando que mudou de dono, alguém que está comprando aquele imóvel, ou seja, não é aquele que foi inadimplente. É um dinheiro novo. Ele comprando, ele entra com pedido de alvará, concedido o alvará, nós abrimos a possibilidade de remitir os juros e as multas, ficar apenas a dívida principal daquele imóvel, para que ele realmente construa, emitindo o alvará de construção, um investimento novo. É um PPI condicionado. Condicionado a um grande investimento naquele local. Perfeito, exatamente esse é o entendimento. Porque quando sair o alvará, ele tem a possibilidade de aderir a um PPI por 60 dias, e ali ele vai pagar somente o principal, e a dívida vai ser remitida justamente para economicamente aquele negócio parar de pé. E aí, quando for entregue, aí sim vai se gerar IPTU normalmente, todas as taxas normalmente, mas você traz para a cidade o que seria ali um peso morto, que estava atrapalhando naquele ambiente urbano, naquela condição urbanística em Salvador. Maravilha, maravilha. Esse incentivo específico, ele vai ser em Estela Maris, na Orla, no subúrbio, em qualquer lugar do município? Em qualquer lugar do município. E para qualquer finalidade? Para qualquer finalidade, desde que haja um investimento. Perfeito, perfeito. Maravilha. Bom, secretária, eu acho que são esses 4 pilares, né? Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de abordar, assim, porque eu acho que são pilares importantes e que prometem para 24, né? Sim, nosso objetivo é que as famílias, as empresas adentrem 2024 com as contas organizadas, com a possibilidade de operar plenamente, para que nós tenhamos uma atividade econômica pujante, com investimentos, com emprego, e que a nossa cidade possa fluir e continuar provendo bem-estar para as famílias e para todos nós. Maravilha. Antes de encerrar, secretária, eu sei que a senhora está muito atuante aí sobre a questão da reforma tributária. A senhora está sempre aí em voga, sempre nas discussões, e a reforma vai ser aprovada agora. Qual é a sua leitura para o futuro em relação aos municípios? Vamos falar do nosso universo aqui, do nosso micro-universo da nossa cidade. Vai ser uma boa reforma? Não será uma boa reforma? Qual a sua leitura e o que é que a gente pode esperar de positivo dessa reforma para as municipalidades? Olha, o Brasil precisava de uma reforma do seu sistema tributário. Então, isso em si já é uma boa notícia. Nós temos com uma reforma tributária, eu sempre falo, Sérgio, é uma maratona, são 42 quilômetros. E nós talvez tenhamos percorrido até agora os 5 primeiros quilômetros. Nós ainda temos muito pela frente, nas atividades de regulamentação, nos períodos de transição. Mas o que eu entendo importante para Salvador? Nós temos uma grande vantagem, o imposto que vai ser gerado em Salvador vai ficar em Salvador. Sim. Hoje nós temos uma questão grave, que muito do nosso ISS, aqueles relativos a cartão de crédito, leasing, planos de saúde, eles não ficam em Salvador. Esse imposto vai para a cidade onde essas grandes empresas estão instaladas. São valores significativos, né? Muito altos. Então, isso, claro, não vai ser, infelizmente, da noite para o dia. É uma transição longa, da origem para o destino. Mas a gente realmente tem essa grande possibilidade de aumento de arrecadação com essa transição concluída do imposto que hoje fica em outros lugares, venha efetivamente ficar em Salvador, ou seja, a nossa atividade econômica fica refletida aqui. Agora, claro que nós temos um risco, que é o risco de todas as médias e grandes cidades do país que arrecadam ISS de forma efetiva, como nós, que agora dependeremos da repartição do IBS, Sim. que vai juntar o imposto sobre serviços, que hoje é um imposto municipal, com o ICMS, que é um imposto estadual.
Então, essa realmente forma de redistribuição, essa governança dessa redistribuição, que a gente agora, nesses próximos muitos quilômetros dessa maratona, teremos que acompanhar de perto para assegurar que os recursos de Salvador aqui permaneçam para os investimentos na nossa cidade. E o que vamos ter em 24 em relação a como estão as finanças da cidade para 2024? Salvador agora foi escolhida a primeira capital do Brasil em gestão fiscal, no índice Firjan. Dizer que para nós isso é motivo de muita satisfação, porque as decisões relativas à receita e à despesa são decisões sempre muito difíceis, demandam esforço político, muito cuidado técnico, mas felizmente nós realmente temos aqui uma liderança que se preocupa com isso. O prefeito, em todos os momentos que vai despachar comigo, ele quer saber os impactos de todas as decisões, e isso realmente, graças a isso, que a gente tem recurso para fazer todas as outras políticas da nossa cidade. Comprar tablets para os estudantes, Chromebooks para os professores, as obras de mobilidade como o BRT, a construção dessa grande arena que nós vamos ter no ano que vem, do hospital materno-infantil, a maternidade que nós tivemos ontem, na ordem de início das obras. Então, é sempre uma situação, Sérgio, que eu digo, de equilíbrio. Salvador sempre vai ter muitas necessidades. Então, o que nós temos que ter é um equilíbrio entre o quanto a gente consegue arrecadar de imposto e como vamos cumprindo essas necessidades que a cidade precisa efetivamente. Maravilha. Secretária, muito obrigado. Obrigado por estar aqui dando essa entrevista para a gente. Acabou de ser publicada a lei, então a gente está quentinho aqui nessa discussão. São projetos muito interessantes e que eu acredito muito que vai ter um reflexo muito positivo para a nossa cidade. Agradeço em nome do presidente Kelso Fernandes e conte com a CAT para qualquer coisa junto à Secretaria da Fazenda, e muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, mais uma vez saudar o presidente Kelso, dizer que é um privilégio poder estar aqui nessa entidade tão representativa, dizer que são interlocutores permanentes nossos, uma interlocução qualificada. Então, desejo a todos um ótimo trabalho e contem sempre conosco na Cefaz, na Prefeitura de Salvador. Muito obrigado.